Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, estudaremos hoje o capítulo 11, dos versículos 28 a 57. Nós finalizamos no estudo anterior uma conversa entre Marta, a irmã de Lázaro, que já estava sepultado, com Jesus, onde Jesus fala para Marta que veio para ressuscitar Lázaro. Marta crê no Senhor, Marta crê que Jesus é aquele que veio para salvar a humanidade, e Jesus aqui, a partir do versículo 28, ele vai fazer uma demonstração para o povo de Israel, um ato miraculoso, um ato de milagre aqui, que vai deixar muitos dos judeus crendo que realmente Jesus é o Messias, e também vai chegar ao ponto de muitos judeus e líderes religiosos ficarem incrédulos e também planejarem a prisão de Jesus Cristo e a consequência da sua morte na crucificação, que a gente vai ver lá na frente. Então vamos ler aqui o que diz o versículo 28 em diante. 28. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, e em particular dizendo: o mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra. Seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Aqui a gente está vendo que Maria, que era aquela que derramou todo o perfume em Jesus Cristo, aqui a gente vai ver, observar que ela, quando ouviu da sua irmã de que Jesus estava ali na aldeia, ela simplesmente seguiu. Ela saiu dali e foi prostrar-se a Jesus. Ou seja, aqui a gente vê que aquelas pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, a fé é tão grande que elas ouvem a voz de Cristo e crê e vai até onde ele estiver. Então foi o que Maria fez. Maria se juntou a Marta, sua irmã, e foi conversar com Jesus. E ali Maria falou as mesmas palavras que Marta tinha falado. Ou seja, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo que muitos dos judeus que estavam ali junto à família de Lázaro estavam ali consolando, né? Ali tinha líderes religiosos, judeus, que foram até a aldeia de Betânia para o sepultamento de Lázaro, e ali estava consolando aquela família, né? E Jesus, quando ouviu o clamor daquelas pessoas que gostavam muito do Lázaro, e vendo Maria, Marta chorando, e muitos dos judeus também estavam ali chorando, Jesus também, no lado humano, que Jesus era 100% humano, e também ele era 100% Deus. Aqui, Jesus chora. Aqui é um dos momentos dentro do ministério de Jesus que ele chora por causa da perda do seu amigo Lázaro, que ele amava muito essa família. Sendo que o sentimento dele mostrou ali uma compaixão que ele tem pelo povo. Jesus, ele se compadece daquelas pessoas que sofrem. Então, quando a gente sofre, quando a gente está numa situação de desespero, lembre-se de que, clamando o nome de Jesus e procurando, ele se compadece conosco, ele tem compaixão por nós. Aqui Jesus agora vai realizar esse ato muito importante que vai elevar a sua divindade
E muitos dos judeus agora levarão Jesus à cruz, como já era esperado. Versículo 34. Perguntou ele, Jesus: onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem e crê, e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede como o amavam. Algumas pessoas, porém, disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, sua irmã de Lázaro: Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Olha aqui, uma coisa muito importante é que Jesus, quando chega até o sepulcro, Marta, a sua irmã, Maria também, sua irmã, falam para Jesus: olha, Marta fala, já está com muitos dias, já está com 4 dias, já está fedendo, Senhor. Mas Jesus: tu creres que haverá uma ressurreição? Tu creres? Tu tens fé em mim? E ela disse: eu creio. Então Jesus imediatamente fez aquela oração junto ao Pai, e ele fez em voz alta aqui. Aqui tinha uma multidão de gente vendo esse ato, esse milagre que aqui ocorreu. Então, quando Jesus faz aquela oração e fala para o Pai, para Deus: olha, eu quero, Senhor, tu que sempre me ouves, estou falando isso aqui em voz alta para esse povo, para que eles possam ver e crer que tu me enviaste. Eu sei que tu sempre me ouves, Senhor, porque o Pai está no Filho e o Filho está no Pai, é o que Jesus sempre disse. Aqui, Jesus sabia que o Pai iria ressuscitar, porque a unidade dos dois, o que Jesus estava fazendo era da vontade do Pai. Quando Jesus fala para que as pessoas possam ir até o sepulcro e afastar aquela pedra, né? Porque lá ele tinha sido sepultado numa gruta. Naquela época era utilizado muitas grutas, onde ali era sepultado as pessoas. E ali, quando Jesus dá em voz alta e diz: Lázaro, sai. Quando Jesus dá essa ordem para que Lázaro saia, ele saiu com o corpo todo ainda enrolado, né? E depois Jesus pede para que aquelas pessoas retirem, né, esses panos, né, a roupagem, as roupas que estavam vestido, né, o que Lázaro vestiu, toda aquela paramentália, né, de que acontece no funeral, e principalmente naquela época, que era todo envolto, né, os panos ali faziam um envolto junto àquela pessoa para sepultar. Então, quando Lázaro é chamado, ouviu a voz de Jesus Cristo, levantou-se. Ouviu e levantou-se. Olha só, quantos de nós estamos tendo problemas nas nossas vidas?
quantos de nós, pobres mortais, deixamos muitas vezes de ouvir a voz do Senhor através da Bíblia, através de uma mensagem de uma pessoa que leva o Evangelho para você, e muitas vezes você recusa. Mas quando você ouve a voz de Jesus Cristo, ouve a voz do Deus que esteve aqui nesse mundo encarnado, que Ele veio para nos dar vida em abundância, para que possamos, a fé em Cristo, sejamos salvos e que possamos ter a vida eterna com Ele. É isso que Jesus quer de cada um de nós, assim como aconteceu com Lázaro. Aqui, esse milagre fortaleceu mais a vida daquelas pessoas que criam que Jesus era o Messias. E muitos aqui também saem do local e vão fuxicar. Isso acontece com muitas pessoas que veem, mas não creem, porque o coração está cheio de pedra, um coração pesado, a incredulidade que cega as pessoas. E aqui a gente vai ver que houve uma cegueira também daqueles que não são os escolhidos por Deus, aqueles que irão ficar nas trevas, porque não creem no Jesus, no Messias, o enviado de Deus. Continuamos a ler a partir do versículo 45. Eles agora vão tramar matar Jesus. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Alguns, porém, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Olha só. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. Convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a própria nação. Olha só, quando os judeus que estavam lá para consolar Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, foram para a aldeia de Betânia, aí você vai ver que muitos, quando viram aquele ato de uma ressurreição, porque os judeus acreditavam que até 3 dias o morto já era considerado morto, aquele que era enterrado, com 3 dias eles já consideravam morto. Então Jesus aqui no 4º dia já não tinha dúvida de que Lázaro estava realmente morto. Então muitos vão crer em Jesus Cristo, mas aqueles que não criam em Jesus Cristo, muitos deles aqui, foram até o Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio é o Supremo Tribunal dos judeus. É uma espécie de conselho que tem aproximadamente de 71 a 75 pessoas, que são pessoas de conhecimento religioso, são pessoas de um poder aquisitivo muito alto naquela época em Jerusalém. São os saduceus, os fariseus. Então, esses líderes, essas pessoas de influência lá em Jerusalém, faziam parte do Sinédrio. Então, muitos que viram esse milagre, a ressurreição de Lázaro, se dirigiu até Jerusalém para fofocar e dizer para lá aos líderes, né, principalmente aos sumos sacerdotes: olha, o Jesus ressuscitou o Lázaro. E muitos, foi um negócio tão importante, foi um ato tão grande lá que o Sinédrio se reuniu. Para se reunir, para haver uma reunião do Sinédrio, precisava uma coisa muito importante, porque o Sinédrio representava o governo dos judeus perante ao Império Romano. Então, o Sinédrio é uma organização política dos judeus. Então, vamos ver aqui que eles ficaram: olha, tem muita gente que está crendo, ele é o Messias, ninguém faz nada com esses poderes se não for o Messias. Muitos estão crendo, a multidão está grande, está uma revolução dentro de Israel, em Jerusalém, em todos os lugares, todo mundo crendo que Jesus é o Messias, porque ele faz milagres em todos os lugares. E agora a ressurreição,
Como é que você vai ressuscitar um morto de 4 dias? Aqui, a inveja, a arrogância, aquela preocupação de perder o trono, porque muitos desses religiosos, e os religiosos de hoje, eles querem que tudo seja dado pelos seus ensinos. Eles não creem muitas das escrituras. Eles acham que a sua liderança não pode ser julgada, que a sua liderança, que eles não podem perder a liderança junto aos fiéis. Então aqui eles vão ficar numa situação de temor. Eles acham que se Jesus for declarado o Messias, o rei de Israel, os romanos irão tomar a nação e matarão muitos deles. Então esse é o pensamento dos líderes religiosos da época, porque o coração deles estavam cheio de arrogância, de poder, e não queriam perder esse poder, achavam que ia perder poder para Jesus. Jesus diz: eu não vim para ser político, o meu reino é espiritual, eu vim aqui através do Pai para trazer a humanidade de volta a ter comunhão com o Pai. Eu vou naquela cruz, ali é onde vocês irão ver o amor que o Pai tem por todos vocês, porque qual é o pai que envia um filho para o sacrifício? É um amor muito grande, é um amor demais pela humanidade. Deus ama as pessoas, Deus ama a humanidade, mas a humanidade não quer nem saber disso. Mas Deus sabe que tem aqueles que vão crer. Então Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi isso que Deus, quando enviou Jesus, o único Filho. Eita, que amor tão grande esse. Continuemos no versículo 49. Então, um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: vós nada sabeis, não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas como sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Aqui, o sumo sacerdote, que era o líder do Sinédrio, ele, naquela reunião, convocou o Sinédrio para a reunião e ali falou para aquelas pessoas, para os líderes religiosos, os líderes da comunidade judaica, de que, olha, nós não podemos deixar que os romanos venham e matem o nosso povo, nos matem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos entregar a ele, Jesus, para que ele possa morrer por toda a nação. O que o sumo sacerdote Caifás fala? Que ele não sabe o que está falando, mas ele está profetizando. Olha só, Deus usa até aquelas pessoas incrédulas, aquelas pessoas que estão, que não têm a fé em Jesus, ele usa essas pessoas para propagar aquilo que ele quer demonstrar para o seu povo. E aqui foi profetizado. Sumo sacerdote Caifás falou essas palavras, ele profetizou que Jesus teria que ser entregue. Ou seja, ele diz, tem que ser um para que morra por toda a nação. E Jesus aqui vai se sacrificar. Aqui é um sacrifício na cruz do Calvário, porque naquela época o sumo sacerdote, durante um ano, eles pegavam e faziam sacrifícios pelo povo, matavam um animal, aspergiam o sangue daquele animal no Santo dos Santos, local lá sagrado no templo, para que o povo pudesse ser novamente perdoado dos seus pecados. Era a expiação divina. E o sumo sacerdote fazia isso. Ele que tinha o poder de levar a mensagem de Deus a toda a comunidade, era o sumo sacerdote. Então ele fazia a expiação.
E aqui vai ocorrer lá na frente que a gente vai ver que é a Páscoa, né? Aqui há uma preparação para a Páscoa. Lá na frente vai acontecer a Páscoa, onde vai haver a prisão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque Jesus agora será o sacrifício. Ninguém precisará mais matar animais para fazer a expiação dos seus pecados. Jesus Cristo é o próprio sacrifício, foi o sacrifício vivo. Em Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram colocados naquela cruz, quando ele se entregou e morreu por nós e os nossos antepassados, os que nasceram agora, os que vão ainda nascer. Jesus já colocou naquela cruz todos os pecados da humanidade. Para isso, é crer que Ele é o Messias, que Ele é o enviado e que Ele levou a nação de Israel e levou o mundo todo à salvação. Temos que crer nesse Jesus. Continuando e finalizando. Versículo 54. Portanto, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para a região perto do deserto, uma aldeia chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Quando se aproximava a Páscoa dos judeus, muitos daquela região subiram a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e, estando no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém descobrisse onde Jesus estava, o denunciasse para o prenderem. Olha só, Jesus já sabia, né, através desse milagre da ressurreição de Lázaro, que a partir daí, quando ele retornasse para Jerusalém, já era mesmo para ser preso. E aqui já estava se aproximando a Páscoa e muitos dos judeus se dirigiam até Jerusalém para se purificar. Eles passavam até 7 dias para que pudessem purificar no templo, para vir a Páscoa. Então, os judeus, os líderes religiosos, já tinham dado ordem para que as pessoas que encontrassem Jesus avisassem para que Jesus fosse preso. Então, a Páscoa estava se aproximando. A Páscoa, como a gente tinha visto anteriormente, que é a comemoração da fuga do Egito por parte de Moisés, que tirou da escravidão o povo de Israel por mais de 400 anos, através de Deus, que resolveu ouvir o clamor daquele povo. Então aqui a gente viu e está vendo que Jesus não morreu, não foi para aquela cruz em vão. Ele foi para aquela cruz para nos dar vida e vida em abundância. Em Jesus nós somos ressuscitados com Ele. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, nós estaremos salvos, temos a vida eterna, estamos cheios do Espírito Santo de Deus que Ele envia para que todo aquele que crê nele. E quando morrermos, quando todos chegarem a falecer, serão ressuscitados no último dia e também terão um corpo glorificado igual ao de Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Pai. Te pedimos que muitas das pessoas, ó Pai, que possam te encontrar, possam ouvir o teu chamado, ó Pai, para que elas possam crer em ti, crer que tu viesses a esse mundo para levar a salvação. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.